noite. Vem nos saciar, Senhor. Vem encher os nossos corações da sua presença, da sua graça. Vem fazer chover sobre nós a água do teu Santo Espírito. Que nós possamos ser lavados, que a terra dos nossos corações possa ser molhada, saciada pela sua presença. Convido você a rezar dessa forma e pedindo ao Espírito Santo. Vem me saciar, Senhor. Vem inundar o meu coração, encher o meu coração, para que eu possa de fato ser lugar, receptáculo da sua graça. Assim como Maria foi receptáculo do teu Santo Espírito, da sua presença, da sua unção, eu também quero, Senhor. Você pode dizer, eu também quero ser cheio. Eu quero gerar o Senhor em mim, gerar o Senhor nos meus atos, gerar o Senhor nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nos meus afetos, gerar o Senhor na minha história passada, presente, futura. Eu quero o teu Santo Espírito. E que pela força deste Espírito, desta água que cai, dessa chuva perene, serôdia, nós possamos gerar Jesus, gerar o Senhor. Iria la bandara la bandara la shiri la bandara la candara la hadara la bandara. Oria la bandara la bandara la haria la bandara la candara la shiri bandara la bandara la hadara. Iria la bandara la haria la candara de shiri la bandara la haria. Nós queremos bendizer o teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor foi edificando em nós nestas 3 semanas que se passaram, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer em nós nesta última semana, nesta 4ª semana. Nós queremos glorificar o Senhor. Tantas maravilhas. O Senhor nos levantou. O Senhor nos levantou. O Senhor nos colocou de pé. Obrigada, Senhor. Nós queremos bendizer o Senhor. Sim, Senhor. Muito obrigado. Louvar. E nesta oração inicial, nós já louvamos também o Senhor pelo dom da vida do nosso irmão, do Tiago, que está lá no Brasil com tantos projetos, tantos afazeres, mas que se coloca à disposição para partilhar o seu dom conosco, com cada um de nós, numa realidade tão diferente da do Brasil. Nós bendizemos o Senhor, glorificamos o Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. E pedimos ao Senhor mais uma vez nesta canção que o Senhor venha reavivar em nós o dom inicial, que o Senhor venha mover as águas do nosso batismo. Todos nós temos em nós um rio de água viva, confirmado no batismo, que o Senhor agora venha movimentar estas águas. Mais uma vez, de fé em fé, nós possamos mergulhar no seu amor, mergulhar no seu amor, mergulhar no seu amor. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Olá, minha gente, mais uma vez, para quem já estava aqui ou para quem chegou agora, que bom a gente poder estar junto nesse último, né, capítulo da série, mas não fim da jornada. É bom a gente deixar claro que nós estamos apenas terminando, né, um tempo forte aí que a gente viveu juntos. E claro que não esgotamos, e nem essa era a pretensão, esgotar qualquer assunto, mas provocar, né, gerar provocação e trazer algumas luzes. E é por isso que a melhor forma de nós terminarmos, né, essa série, para aí continuarmos a caminhar, né, porque graças a Deus ainda a nossa jornada não chegou ao fim, né, não chegamos ainda lá na eternidade, então temos um caminho aí a percorrer, é justo que nós hoje tragamos, né, bem definido esses 7 degraus. Hoje eu separei aqui os 7 degraus, né, por isso que o tema de hoje é 7.0, e a gente sabe que o número 7 na Sagrada Escritura, né, ele tem um simbolismo muito importante, ele significa perfeição. Então, 7.0 traduz esta perfeição, que como já falamos também aqui, não diz de uma perfeição, né, de fábrica, aquela perfeição que nós temos a concepção, né? Perfeição sem ausência de erro, não. A perfeição na visão cristã diz este aperfeiçoamento que vai acontecendo, essa purificação, essa santificação, essa configuração a Cristo, né? Para que quando nós chegarmos a sermos perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, né? Essa é a ordem que nós recebemos, sede perfeitos, como Deus é perfeito, isto é, sede santos, né? Como Deus é santo. Então, essa é uma jornada a ser trilhada, então por isso que 7.0. E hoje nós vamos trazer e resgatar aqui os 7 degraus que nós trouxemos como proposta para esse curso. Então, se você não acompanhou uma das aulas, agora você vai receber, claro, né, não de maneira, né, tão aprofundada como nós podemos fazer em cada aula, mas você vai ter uma noção desse todo aqui do caminho que nós percorremos. E eu acredito piamente que se nós lutarmos para viver, né, esses degraus, né, subirmos esses degraus, com certeza a nossa vida ela já vai dar um grande up, né? A gente vai conseguir com certeza sair da estagnação e vai viver um progresso, beleza? Eu quero pegar aqui a palavra de Deus, uma passagem que para muitos já deve ser muito conhecida e que ela vai estar de pano de fundo de todo esse nosso momento, que está lá em Mateus capítulo 19, versículo de 16 a 22. Mateus 19, 16 a 22. Se você tiver sua Bíblia aí, pode pegar, tá bom? Se caso você não tiver, vamos ouvir com atenção. Diz assim: Um jovem aproximou-se dele e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os meus mandamentos, disse Jesus. O jovem perguntou-lhe: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Estes: Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o jovem: Tudo isso eu já tenho guardado. Que me falta ainda? Jesus respondeu a ele: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essa palavra, saiu triste, pois era possuidor de muitos bens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui está o relato de um jovem que, primeiramente, se aproximou de Jesus, né? E esse jovem, ele instiga muito, ele provoca muito, ele questiona muito a cada um de nós. Porque vamos entender aí pela lógica. Esse jovem, ele se aproximou de Jesus, perguntando para ele o que precisava fazer, né, para ter a vida eterna. Então vamos entender que esse jovem, ele tinha um anseio por algo grande, aquilo que nós falamos lá no primeiro capítulo. Esse jovem, ele se aproximou de Jesus com um objetivo. Ele queria resposta, né? Ele queria uma resposta diante de um desejo que ele tinha, da vida eterna, daquilo que é grande, daquilo que permanece. E esse jovem foi até ele e perguntou, né, o que ele precisava fazer.
E Jesus vai dizer, guarda os meus mandamentos. O jovem, ainda não satisfeito, pergunta, mas quais são os mandamentos? Jesus vai enumerando ali, mandamento por mandamento. E aí, o jovem conclui, olha, tudo isso eu já tenho guardado. Eu, se fosse esse jovem, não sei você, depois de ouvir isso de Jesus, eu virava as minhas costas e ia viver minha vida, porque eu já estava bem na fita. Eu já estava vivendo o que ele estava pedindo. Jesus, ele me respondeu. Ele foi até Jesus, perguntando o que precisava fazer para ter a vida eterna. Jesus disse, guarda os mandamentos. Mas aí, depois disso, ele ainda pergunta, quais são? Para certificar, né? Quais são esses mandamentos para ver se estou fazendo certo. Jesus disse para ele, ele não deveria, então, virar as costas e ir embora em paz e com a sua consciência tranquila, porque ele já estava vivendo tudo? Essa seria a lógica. Mas não. Aquilo ainda não foi suficiente para aquele jovem. E ele perguntou, tudo isso tenho guardado. E olha agora essa pergunta-chave. Que me falta ainda? Ele não estava satisfeito. Ele já temia a Deus porque ele guardava os mandamentos. Ele já sabia os mandamentos, ele já vivia, mas ele ainda não estava satisfeito porque faltava algo. Então Jesus disse, bom, já que você perguntou, então eu vou te dizer o que falta. Se queres ser perfeito, lembra a perfeição? Se queres ser santo, vai, vende o que possuis e dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Ficou um pouco mais exigente. Jesus diz, bom, você chegou até aqui, mas como você quer mais, como você quer a eternidade, como você quer a santidade, como você quer essas coisas grandes, né? Então eu vou te dizer qual é o segredo, qual é o caminho. E aí ele diz, vai e vende os teus bens, né? Desapegue-se, por trás de se vender os bens, existe muito significado. Não é apenas que ele teria que se despojar daquilo que ele tinha de material. Passaria por isso também, mas é muito mais. E depois, então, ele sai triste porque ele faz a escolha dele. Essa é uma história que não tem um final tão feliz, porque a palavra vai nos dizer que o jovem ouviu as palavras e ele saiu triste, pois ele possuía muitos bens. Ele recebeu a resposta que precisava, porém não escolheu seguir aquilo que ele anseiava. E aqui tem uma grande diferença. Ele sabia o que era para fazer, mas ele escolheu não fazer na sua liberdade. Ele já tinha ouvido do próprio Jesus qual era o caminho para ele alcançar a vida eterna, para ele ser perfeito, plenamente realizado. Mas ele não teve a disposição de acolher e de viver a partir da direção que Jesus tinha dado para ele. E ele saiu o quê? Triste. A tristeza, um dos conceitos da tristeza, né? Diz de que quando nós nos sentimos tristes, significa que nós estamos perdendo algo. Pode ser muito importante ou menos importante, mas a tristeza é um sinal é um reflexo de perda, sabe? Quando você está perdendo alguma coisa. E aquele jovem saiu profundamente triste, porque ele estava perdendo algo, porque ele não quis, não aderiu à conduta, à direção que Jesus tinha mostrado para ele. E ele saiu, portanto, ali triste. Bem, mas o que esse jovem tem a ver comigo e com você? Tudo a ver. Porque eu e você podemos nos colocar e nos inserir nessa cena. E olhar para dentro de nós, né, nesse quarto capítulo, e nos perguntar quais são as reais disposições ou indisposições que eu tenho. Porque é um pouco contraditório, né? Mas é uma luta que a gente trava dentro de nós. Nós queremos muito essa vida eterna, nós queremos muito subir degraus, nós queremos muito elevar o nosso nível, mas às vezes nós não temos a disposição do caminho para chegar lá. Nós não temos a disposição de coração para conseguir chegar lá. E aí isso põe tudo a perder, porque de fato eu e você não estamos dispostos e abertos para conseguir chegar nesse lugar mais elevado, mais alto, que Jesus mostrou para aquele jovem. É um caminho exigente, né? No último capítulo, a gente falou de algo forte, né? Falamos sobre o sentido da morte e que tipo de morte nós precisamos viver para ressurgir, que tipos de perdas nós precisamos ter para ganhar. Por trás de um sim, por trás de um não, existe um sim maior. E aqui nós estamos literalmente subindo os degraus com o nosso pé muito no chão, né? Não estamos batendo asa, não. A gente está com os pés muito no chão, porque de fato é um caminho concreto, né? Não é um caminho ilusório, não é um caminho de ficção, não é uma fantasia, é realidade. Existe um caminho concreto, existem os degraus concretos para que a gente possa subir.
E aí existe uma grande diferença, porque aquele jovem, ele estava sendo convidado a sair do comum e se tornar um verdadeiro seguidor de Jesus. E aí você já deve ter ouvido nos evangelhos, né? Qual é a diferença entre a multidão e o discípulo? Muita gente seguia Jesus. Muita gente ia atrás de Jesus. O que diferenciava era o interesse pelo qual muitos seguiam ele. Muitos iam atrás de Jesus porque queriam ver os milagres que ele fazia. Muitos iam atrás de Jesus porque queriam apedrejar, condenar. Muitos iam atrás de Jesus para curiosar, para saber o que estava acontecendo, porque ele estava arrebanhando muita gente. Então eram eles as motivações que faziam com que as pessoas fossem atrás dele. Mas também tinham aqueles que iam atrás dele para segui-lo. Isso é, tê-lo como mestre, ser discípulo, um seguidor de Cristo. E aí, nós podemos olhar para cada um de nós e nos perguntar em qual grupo eu estou, ou qual grupo eu quero estar. Se é a multidão ou são os discípulos. Por que eu digo isso? Porque seguir Jesus e ir atrás de Jesus, melhor dizendo, muita gente vai. Ir atrás de Jesus, né, acreditar em Jesus, muita gente acredita. Mas, repito, existe uma distância entre ir atrás e segui-lo. E aqui nós queremos, eu acredito, se você está aqui até nesse quarto capítulo, é que você de fato não está gastando o seu tempo e desperdiçando o seu tempo, mas você anseia de fato, porque você acredita, né? Dias atrás nós tivemos aí no Evangelho uma passagem muito forte, onde Jesus nos mostra, a palavra nos mostrou, que muitos deixaram de seguir Jesus pela dureza daquilo que ele disse. Muitos discípulos deixaram de seguir Jesus, muitos deixaram de seguir ele, porque era muito duro o que ele estava dizendo, né? Naquela circunstância, naquele contexto do relato do Evangelho. E aí Jesus pergunta para os discípulos, e vocês também não querem ir? São livres. E Pedro sabiamente vai dizer, Senhor, para quem nós iremos? Para onde nós vamos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Só o Senhor. Né? Jesus que é caminho, verdade e vida. E ali ele se decidiu, portanto, né, se decidiram a continuar o seguimento. Mas muitos deixaram, muitos ficaram pelo caminho, porque foram verificar que eles não estavam dispostos, como esse jovem, a seguir fielmente Jesus. Mas queriam ir atrás de Jesus por aquilo que eles poderiam receber, para ter história para contar, para curiosar, enfim, ou para condená-lo, né? Como era o caso dos doutores da lei, né? Dos fariseus que iam atrás para pegar Jesus em alguma palavra para condená-lo, para prejudicá-lo. Então, eu preciso olhar para mim e me perguntar, qual é a minha disposição? Eu de fato quero ser multidão ou eu quero ser discípulo? E se eu quero ser discípulo, eu estou disposto, diante da proposta que Jesus faz para esse jovem, entrar nesse caminho de perfeição, começar a subir esses degraus? É um questionamento que nós precisamos fazer. E você pode responder para si mesmo. Qual é a sua disposição? Porque como Pedro e você podemos constatar e dizer, Senhor, né, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E aí agora a gente vai adentrar nesses 7 degraus, que ao mesmo tempo é um resumo e ao mesmo tempo nós vamos salientar para a gente poder entender melhor. Primeiro degrau, que foi a primeira aula que nós conversamos bastante sobre isso. Meta, destino e sentido. Né? O primeiro degrau é o degrau que nos dá sentido. Portanto, temos uma meta traçada, temos um destino a chegar e temos um sentido em seguir esse destino, essa direção. Então, se você não tiver dentro de si muita clareza, se você não acreditar piamente de que aquilo que Jesus disse é fato, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida, e que ele nos promete a vida eterna, se você não tiver esse sentido, você não vai ter força para lutar. Você pode até começar empolgado, mas você precisa crer de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a alma, com toda a força. É preciso acreditar nisso. Então, por isso é preciso ter uma meta. E qual que é a minha meta? A minha meta é essa vida eterna, é subir o degrau, é chegar no pico da montanha, né? É escalar e chegar lá. Essa é a minha meta. Esse é o meu destino. E por isso eu tenho um sentido. Quem não tem sentido, fica perdido no mundo. Quem não tem um sentido do para que vive, fica perdido. Você já deve ter ouvido falar, né, do Viktor Frankl. Ele é o pai da logoterapia, né? Uma linha da psicologia. Interessante, né? Porque ele tem um dos livros dele, eu até usei quando eu estudava, estava na faculdade, usei um dos livros dele para fazer o meu trabalho de conclusão de curso. O livro se chama Em Busca de Sentido, e outro,
que fala sobre religião, agora não vou lembrar. E ele fala muito isso, se você não conhece a história dele, vale muito a pena, porque ele desenvolveu a sua teoria dentro de um campo de concentração, né? Porque ele percebia o quê? Muitos que estavam no campo de concentração, e nós sabemos, né, o terror que foram os campos de concentração, muitos continuavam a lutar por viver e outros entregavam os pontos, né? Muitos se suicidavam, muitos estavam ali já desmotivados, claro, com muitos motivos para isso. Mas qual era a indagação dele, o questionamento? Por que muitos continuam a lutar? Por que muitos não se entregam, né? Muitos se jogavam na cerca elétrica, ele relata nesse livro, enfim, porque chegava ao ápice do sofrimento ali que eles não tinham mais sentido. E aí ele foi começar a entender, e ele era judeu, né? Então, portanto, um homem temente a Deus. E ali eu digo não apenas por ideia, mas também por inspiração, ele foi recebendo, né? Colhendo e construindo essa linha, né, de terapia. Por quê? Ele entendeu que quem tinha um sentido para estar, que poderia ser alguém ou poderia ser uma missão a cumprir, essas pessoas, elas tinham força para lutar. Quem não tinha, se entregava. Quem não tinha, tirava a sua vida. Ou quem perdeu esse sentido, tirava a sua vida. Tanto que, olha que bonito, uma das grandes coisas ele pôde constatar na própria vida dele, que fez com que ele lutasse até o fim, tanto que ele saiu do campo de concentração, depois ele foi liberto, foi de que ele tinha um pequeno bilhete no seu bolso que ele tinha guardado com a letra da sua esposa. Então, claro, ele conseguiu guardar esse bilhete e ele resgatava esse bilhete. E quando ele lia aquilo, enchia ele de ânimo e de força, porque isso fazia com que ele lutasse. O que eu quero dizer com tudo isso? Que o sentido da nossa existência, claro, ele trouxe, e pode ser algo temporal, né? Por exemplo, né? A minha família, meu esposo, a minha esposa, né? Os seus estudos, tudo isso nos dá sentido. Só que nós buscamos um sentido muito maior, que é transcendente, que é eterno. Então, nós temos os sentidos que dão sentido, os sentidos nessa terra, que dão sentido para a nossa existência, né? Que dão significado à nossa existência. Mas existe um sentido transcendente muito maior, que é o eterno, e que ninguém consegue abalar esse sentido. E é por isso que ele fala da transcendência, que o ser humano é um ser transcendente, né? Ele vai além daquele limite humano que ele consegue contemplar, ele transcende, ele consegue ir além, subir, entendeu? Subir degraus, literalmente. Então, por isso que é tão importante a nossa vida estar cheia de sentido. Então, assim, e por que o sentido ele precisa estar no eterno? Porque, como diz, as coisas são temporais. Por exemplo, eu estou aqui, né? Eu sou um missionário. A minha vida ela tem um sentido porque eu encontrei minha vocação e eu vivo uma missão, então isso dá sentido para a minha vida, né? A minha família também dá sentido para a minha vida, né? Eu repito aqui, os seus estudos dão sentido, motivação para a tua vida, os teus sonhos também. Mas tudo isso é transitório, né? Por isso que as pessoas se colocam todo o sentido da sua existência em uma pessoa ou em uma realidade. Se aquela realidade ou aquela pessoa morre, ou some, ou se desconstrói, a pessoa perde a motivação de viver, porque ela colocou todo o seu sentido de vida naquilo. Aquilo é importante, mas não é o mais importante. Por isso precisamos transcender. Aquilo tem sentido, sim, mas não traz a plenitude que nós anseiamos. Lembra que nossa alma é grande, né? Santa Teresa d'Ávila dizia que o Senhor, Deus ele procura almas grandes, almas dilatadas, para colocar ali os grandes sonhos dele, os grandes projetos dele. Então ele está procurando espaço, né? Então, por que é importante a gente transcender? Porque se você entendeu, não, eu tenho muitos sentidos aqui, são todos importantes, mas eu tenho um sentido maior, que é a eternidade, que é o céu, né, que é a vida eterna, quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Eu não vou me esvaziar de sentido e a minha vida não vai perder o seu significado tão facilmente, porque eu transcendi e eu fui vocacionado a isso, entendeu? Eu fui chamado a isso, a transcender. Então é por isso que o teu sentido precisa se elevar. Tudo tem sua importância, repito, tudo e todos. Mas existe algo que está acima de tudo isso. E é esse sentido que nós precisamos buscar, né? A transcendência e o eterno. Segundo degrau, a humildade e intimidade, né? Isso está ligado, né? A humildade, a gente já viu, ela significa verdade. E se nós não formos humildes, nós não conseguimos ser íntimos de nós mesmos, nem de ninguém, nem de Deus, muito menos. Então, a nossa intimidade com Deus, que passa pela humildade, pela verdade. Construa a sua vida pautada na verdade, não na ilusão. Construa a sua vida pautada numa base sólida chamada humildade. Isso vai te dar acesso a Deus. Isso vai fazer você crescer,
crescer, crescer, vai colocar fundamentos firmes na tua vida, vai fazer você uma pessoa íntima, uma pessoa profunda, uma pessoa que sai da superfície e vai para o profundo e eleva-se. Então, a humildade, que é a verdade, a intimidade, ele é um segundo degrau importantíssimo e dele depende todo o restante também do nosso caminhar. Terceiro degrau, eu vou pegar um termo que Santa Teresa d'Ávila usa, né? Determinada decisão, determinada determinação, né? Para dizer do quê? Da perseverança e da constância, né? Por que isso é tão importante? A constância e a perseverança, elas vão sendo também um hábito adquirido, né? Por exemplo, a gente sabe que uma virtude, uma pessoa virtuosa, é também, claro, ação da graça de Deus e fruto do seu esforço. Então, se eu vou repetindo um hábito, né, eu vou desenvolvendo virtude, um hábito bom, né? Eu vou repetindo ele, eu vou potencializando o desenvolvimento da virtude. Então, vamos pegar um exemplo. Se você começa a acordar cedo todos os dias para rezar, você vai no começo sentir muito, mas depois você vai se habituando, o seu organismo vai entendendo. A gente tem algo chamado no nosso organismo que é o relógio biológico, né? O que é isso? Você pode perceber, se você é acostumado a acordar em um horário, vai chegar um tempo em que você se habituou tanto que o seu relógio biológico, ele vai te acordar mesmo que o despertador não toque. Porque é o seu organismo que entendeu isso. Isso é algo biológico mesmo. Ele vai entender isso. Entendeu? Se você começar a fraquejar, se você começar a se acomodar, né, o seu organismo também vai começar a se acomodar, o seu corpo também. Agora, se você mostrar para ele, para o seu organismo, né, para o seu corpo, aqui estou usando essa referência, se você começar a se habituar, por exemplo, você vai praticar exercício, o seu organismo ele vai reagir frente a isso. Né? O seu organismo vai se desenvolver também a partir disso. Então, você vai mostrando, tanto que você, na medida em que vai se exercitando e cria o hábito, por exemplo, do exercício, que é um outro hábito aqui, né? A gente está trazendo coisas corriqueiras do ordinário da vida, isso vai colaborar diretamente para que o teu organismo entenda, nossa, ele é habituado. Isso vai ficando gravado, isso vai ficando firmado dentro de você. Né? Essa memória vai se gravando no nosso biológico também. Então, para dizer o quê? Essa perseverança, essa constância, essa busca, ela precisa acontecer independente de sentimento, independente do que você sente. Sabe por quê? Se nós ficarmos muito no sensitivo, nós não conseguimos construir nada na nossa vida, porque os nossos sentimentos, eles oscilam, né? Eles variam. Olha só, olha para você, eu olho para mim. Eu acordo bem, de repente eu não estou tão bem, depois eu estou bem de novo, depois eu não estou mais bem, depois eu estou super bem de novo. Né? Acontecem situações no nosso dia que os nossos sentimentos, eles oscilam. Então você não deve pautar a sua vida, as suas escolhas a partir do que você sente apenas. Né? Mas aí entra outro fator. Eu vivo, né, a partir do que eu creio. Então é muito mais forte, não é do que eu sinto. O sentimento é importante, a gente não deve ignorar. Achei interessante, eu estou lendo um livro que falando da vida espiritual, e aí tem um termo que, agora lembro se é Santa Teresa ou São João da Cruz, que ele vai dizer algo bem interessante sobre os principiantes, né? Os que estão no início da vida espiritual. Ele diz, por que Deus, ele dá consolos, né? Por que ele aguça a nossa sensibilidade? Porque a gente ainda é uma criança. E você já viu o que você tem que fazer para chamar a atenção de uma criança? Se você quiser, por exemplo, que aquela criança largue um objeto que ela está segurando, você faz o quê? Você vai lá e tenta arrancar da mão dela e diz assim, me dá aqui, me dá aqui, me dá aqui. Ela não vai dar, ela vai espernear, ela vai gritar. Aí o que você faz com ela? Você pega outra coisa, dá um outro objeto para ela pega aquele outro objeto, distrai e ela solta. Deus faz isso com a gente. Para a gente se desapegar do mundo, Deus nos dá uma consolação, da qual eu vou dizer, nossa, isso aqui é mais interessante. Para mim ir largando o mundo, para mim ir largando aqueles vícios, para mim ir largando, então ele me dá algo sensível. Olha que bonito. Igual criança, né? Ela larga aquilo que é o mundo, aquela vida velha, e ela começa a dizer, nossa, porque o sobrenatural, porque o espiritual. Só que aí depois que você começa a crescer, né, e a gente não vai ser criança para sempre, você já tem a sua razão mais desenvolvida, ele vai te fazer crescer. Aí fala, bom, peraí, agora eu vou te tirar, inclusive essas consolações que eu estou te dando, para você ficar com as mãos vazias. E agora eu quero ensinar você a crescer, eu quero ensinar você a andar, entendeu? Eu quero que você cresça na fé. Então, por isso eu vou te privar. Aí Deus começa a brincar com a gente de esconde-esconde. Né? O que é esconde-esconde? Deus se esconde. Deus não desapareceu, ele se escondeu. Para quê? Para que eu e para que você
na nossa liberdade, vamos procurá-lo. Então, por isso que Deus é muito bem-humorado, né? E Deus brinca de esconde-esconde com a gente. Porque ele quer que na nossa liberdade a gente o busque e a gente gere dentro de nós a dependência dele, na nossa liberdade, sem ser impositiva. Porque eu conheci Deus e eu não posso viver sem ele. Então, eu vou buscá-lo. Então, essa determinada decisão vai nos ajudar concretamente a gente a ter uma vida estabilizada, no sentido, não uma vida estática, mas uma vida bem fundamentada, melhor dizendo, uma vida bem enraizada, bem embasada, onde eu possa construir a partir disso. Então, eu busco a Deus, eu luto contra o mal, contra o pecado, independente de estar sentindo ou não. É uma decisão. Santa Teresa d'Ávila, quando fala desse trecho, dessa palavra, né, que é muito usada, ela diz, independe do que aconteça, venha o mundo abaixo, que o mundo possa cair, continua rezando. Entendeu? Então, quer dizer o quê? Não importa o que eu estou sentindo, o que está acontecendo ao meu redor, tá? Se importar não é uma postura indiferente, mas é o quê? Isso tudo que acontece fora não vai impedir, porque ela sabe que se ela não estabelecer isso como meta, e ela nos ensina isso, a gente vai se perder. Quarto, porque afinal de contas a gente precisa aprender a comer alimento sólido, né? Uma criança, ela no início ela precisa beber leite, mas depois ela precisa mastigar, tanto que a cara dentária dela se desenvolve para quê? Para que ela mastigue, né? Então, o nosso corpo também nos ensina realidades espirituais, né? Nos traz muitos conceitos. A gente precisa aprender a mastigar e não apenas querer leite. Quarto passo que a gente falou na semana passada, né? Quarto degrau, melhor dizendo, né? Morrer para viver. Isso tem todo o sentido sobre as mortes necessárias que nós estamos falando, né? As mortes que se não forem, se elas não acontecerem, essas determinadas mortes, por exemplo, a morte para o pecado, a morte para os vícios, a morte para os maus hábitos, se elas não acontecerem, elas vão nos levar para outra morte, que é a morte eterna. Foi o que a gente falou na semana passada. Então, esse também é um quarto degrau, né? A gente não citou aqui diretamente, mas você deve ter ouvido aí da Canção Nova, o pessoal da Canção Nova falar sobre o PHM, né? Por hoje não, é uma decisão. Por hoje eu não vou pecar, hoje eu vou lutar, é hoje, é cada dia. Então, eu tenho que entender que todo dia eu acordo para viver e acordo para morrer. Leva isso para sua vida. Todos os dias eu acordo para viver e eu acordo para morrer. E você sabia que todos os dias que a gente está vivendo, a gente está morrendo? Porque olha que loucura, né? Falando novamente do nosso organismo. A cada dia a gente está morrendo. Só que a cada dia a gente está vivendo. Então, são opostos que andam lado a lado. Estou morrendo e estou vivendo. Estou vivendo e estou morrendo. E assim também é com o cristão. Eu estou morrendo e estou vivendo. Estou morrendo e estou vivendo para um dia viver eternamente. Só que se eu quiser viver eternamente, eu tenho que ter disposição de morrer aqui, né? Nessa terra, para aquilo que é mundano, para aquilo que vai me tirar da salvação eterna. Quinto degrau, do ordinário para o extraordinário, né? Um degrau importante. À medida que nós vamos caminhando nesses degraus que eu fui trazendo aqui em ordem, nós começamos a viver o ordinário, quer dizer, o nosso corriqueiro, o nosso dia a dia, de uma forma extraordinária. Quer dizer o quê? Que nós vivemos no natural, porém influenciados pelo sobrenatural, porque nós acreditamos nele, nos abrimos a ele e buscamos o sobrenatural. Que não é viver uma pessoa não é ser uma pessoa desencarnada, espiritualoide, não. Tanto que, para o extraordinário acontecer, ele precisa do ordinário, né? Senão a gente já nem estaria aqui na Terra. Então, o que é o ordinário? É aquilo que a gente falou aqui tantas vezes, né? Na tarefa que você realiza, no estudo que você está fazendo, no relacionamento com as pessoas, enfim, coisas tão corriqueiras, você pode ver de maneira extraordinária se você dá um sentido a isso. Se você tem visão espiritual, se você tem sensibilidade espiritual, e na medida em que você reza, que você busca a Deus, que você sobe os degraus, isso vai aguçando, isso vai ficando nítido, isso vai ficando cada vez mais saliente em você, em cada um de nós. E você começa a olhar o mundo não com um olhar meramente natural, mas sobrenatural. E a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa luta não é contra homens de carne ou sangue, mas contra as potestades, né, que estão nos ares, contra os principados, porque aí já é outra passagem que nos remete para o sobrenatural. Às vezes a gente gasta tanto tempo querendo lutar contra pessoas, mas nenhuma pessoa ela é capaz de fazer o mal por si só. Passa pela liberdade dela, mas a origem do mal não está nela. Ela deu espaço para o demônio vir semear o mal, né? Nós temos as nossas más tendências, as nossas inclinações. Então, assim, ela não lutou e ela se abriu. Mas a nossa essência não é má. Nós não fomos feitos isso. Fomos manchados, feridos, né, pelo pecado original, temos as más inclinações.
Mas para que o mal cresça em nós, ele precisa de um espaço para se desenvolver, ele precisa de cultivo, entendeu? Então, é importante a gente entender quando, às vezes, eu vou que aquela pessoa, claro, aquela pessoa tem uma conduta má, ela está ferindo, infelizmente, né? Foi se distanciando de Deus, foi deixando de se tomar pelas suas más inclinações, pelo pecado, mas a nossa luta diretamente não é só contra, não, a nossa luta não é contra a pessoa, mas é contra o mal que aquela pessoa está fazendo, claro, está passando por ela. Então, às vezes, a gente gasta muito tempo se ferindo uns aos outros e não combatendo de maneira certa. As nossas armas, elas são espirituais. Não estou dizendo que com isso você tem que ser indiferente àquilo que humanamente você precisa fazer, como, por exemplo, chamar uma pessoa e corrigir, como se reconciliar com essa pessoa, ser transparente com ela. Isso precisa acontecer. Mas eu tenho que entender que aquela pessoa também que faz tanto mal, ela está sendo influenciada pelo mal. E aí eu tenho que ir na raiz do combate do mal e não tentar apenas apagar, né, incêndio. Não adianta eu ficar apagando um monte de chama se eu não vou onde está surgindo o incêndio, de onde está brotando fogo, né? Eu tenho que ir à raiz da coisa para combater. Então a nossa luta, ela é espiritual. E falar do extraordinário é entender que nós precisamos fazer aquilo que humanamente precisamos fazer, mas também precisamos combater, né, com armas espirituais. Isso vai nos ajudar a subir. Um sexto importante degrau é o recomeço. Nossa, mas esse degrau está lá em cima. Pois é, porque às vezes eu e você podemos estar no sexto degrau e de repente a gente tem um vacilo, tropeça, cai e vai rolando abaixo, entendeu? Volta lá de novo. Eu falei, meu Deus do céu, pus tudo a perder. Se você não tiver a coragem de recomeçar, você nunca vai avançar. Os santos têm várias palavras no vocabulário deles que nunca saíram, né? Uma delas é a luta, outra é recomeço. O santo sempre é aquele que tem a disposição de recomeçar. São João Paulo II vai dizer isso, né? É não ficar estagnado, não é ficar no chão, né? O pecador ele, portanto, comete o seu pecado, somos frágeis, porém o santo é aquele que tem uma postura diferente diante do pecado, e ele se levanta, ele volta a lutar, ele recomeça, e recomeçar é um ato de humildade. Olha que os degraus eles vão se ligando. Se você é muito orgulhoso, se eu sou muito orgulhoso, você vai dizer assim, nossa, que absurdo, eu não vou voltar a lutar, né? Eu não consigo, e aí é uma falsa humildade, dizendo que você não é capaz. Na verdade, é um orgulho, né? Porque eu não quero recomeçar. E muitas vezes Deus vai nos propiciar momentos de recomeço, né? Recomeçar. Então esse degrau é importantíssimo. Recomece quantas vezes for preciso. E saiba que a graça de Deus nunca vai faltar para cada recomeço que você se decidir, né? Por ele. E, por fim, né, o sétimo degrau é da união e docilidade. Essa união é a união, né, transformativa. Quer dizer o quê? É uma união que vai acontecendo entre eu e Deus por todo esse caminho que nós vamos trilhando e que vai me transformando, a ponto de nós chegarmos naquele nível que eu já até citei aqui, que São Paulo diz, né? Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A tal ponto eu vou me unindo a Deus que eu vou sendo transformado, é uma transformação profunda. E docilidade, porque eu preciso ser dócil, e aqui eu quero salientar sobre a docilidade ao Espírito, né? Tem um autor, que é um teólogo, ele fala algo muito interessante. Eu sempre gosto de citar, e todas as vezes que eu posso eu cito, porque para mim foi algo muito marcante. O que ele falou, ele disse assim, se nós fôssemos dóceis às inspirações que o Espírito Santo nos dá pessoalmente, num período, aí mais ou menos, ele é até ousado em dizer, de 3 meses, nós daríamos um salto na nossa vida espiritual, na nossa vida de santidade que a gente não imagina. Se nós fôssemos fiéis às pequenas inspirações do Espírito Santo por 3 meses, nós teríamos um up, um salto, que nós não conseguimos nem calcular. Por que ele dizia isso? Porque nós somos muito insubmissos, né, ao Espírito Santo. E quando eu digo se submeter ao Espírito Santo e ser dócil ao Espírito Santo, não é receber as grandes moções, vai, constrói um hospital. Claro, pode chegar a esse nível, mas as pequenas moções do seu dia a dia, sabe? O Espírito Santo, ele é o doce hóspede da alma, né? Ele é o hóspede da alma. Então, quer dizer o quê? Ele habita dentro de mim. Se você começar a dar ouvido, se você invocar o Espírito Santo, mas não só invocar, se você se abrir para escutá-lo, se você colher as inspirações dele, ele vai te conduzindo e te ensinando o que você precisa fazer e o que é necessário você fazer. E aí ele vai te mostrando as lições que você precisa vivenciar. Né? Você não vai querer pular a matéria, você vai fazer todas as lições e com isso ele vai te santificando, porque o Espírito Santo ele é o santificador, né? Ele vai nos santificando e a gente vai vivendo esse processo de purificação. Então o Espírito Santo que vai dizendo para você, olha, vai falar com tal pessoa,
responde tal pessoa. Ei, vai fazer tal coisa. Olha, faz isso. Sabe, eu estou dizendo de coisas bobas. Comigo já aconteceu isso. Olha que louco. Uma coisa muito simples. Sabe quando você está passando na rua e de repente você vê um papel jogado no chão? Aí você fala, Tiago, isso é sua consciência. Sim, mas o Espírito fala aí. Fala assim, ajunta o papel. Não fui eu que joguei. Ajunta o papel. Não pode estar contaminado. Ajunta o papel. Aquele ato de você se rebaixar para juntar o papel, que não foi você que jogou, que na hora te dá até raiva, quem que jogou esse papel, e jogar no lixo, é uma morte. Primeiro porque eu tive que me rebaixar para juntar um papel, um lixo, que não era meu, que não fui eu quem cometi. Mas eu precisava parar o meu ritmo, porque eu estava andando, eu estava indo para um lugar. Eu tive que parar. Olha, eu estou falando de coisas muito simples, mas que tem um grande significado. Então, você foi lá e você jogou. Ou você pode estar conversando com uma pessoa e aí você tá louco para falar, né? Porque você também quer falar, porque a gente é muito egoísta, a gente quer falar, porque eu também quero contar. E quando você perceba, não sei se isso acontece com você, tá? Pode ser uma imperfeição só minha. Quando você está muito numa conversa e a pessoa só que fala, tem uma hora que você não quer mais ouvir ela, sabe por quê? Porque você não está falando, então você está ali ouvindo ela, aí você quer falar, então você quer acabar com a conversa, porque na verdade só ela está falando. Claro, uma conversa é um diálogo, né? Então quer dizer que você também tem que falar. Mas você se purifica do fato de você parar e ficar escutando aquela pessoa chata, que você não gosta dela. Aí você fica escutando com atenção e sabe o que você faz? O Espírito Santo vai te dizer assim, não apenas escute, pergunte para mostrar que você está interessado em saber o que ela está falando. Ah, Tiago, eu estou sendo falso? Não, você não está sendo falso, você está sendo educado pelo Espírito. E aí aquilo vai morrendo, sai morrendo para si, porque a sua vontade é sair correndo. Aí você está lá, ou você está atrasado, né? E você está falando, não, peraí, vou lá. Ok. Ser educado. Então, eu estou dizendo alguns exemplos, tá? Mas para você entender que são coisas muito simples, mas são pequenos grandes degraus que vão nos elevando, que vão nos levando para o alto. Então, é essa docilidade ao Espírito, né? O Roy Marim também, que é um outro autor que é muito fantástico, o padre deve conhecer, ele tem um livro chamado O Grande Desconhecido. E ele fala assim, ele pega aquela passagem de São Paulo, né? Quando ele vai, agora não lembro do local, Areópago, não sei, onde ficavam as várias imagens, esqueci o nome desse lugar aí. Ele vai lá, tem muitos deuses, né? De repente vê lá um lugar para o Deus desconhecido. E aí perguntam para ele, ele diz, não, eu vim falar sobre esse Deus, né? O desconhecido. Aí ele pega essa passagem e ele fala que hoje esse Deus desconhecido é o Espírito Santo, porque as pessoas não conhecem de fato quem é o Espírito Santo. E ele parece um desconhecido. E se nós soubéssemos e aprofundássemos o nosso conhecimento do Espírito Santo, a nossa vida ia mudar. Claro, né? Ele foca na terceira pessoa da Santíssima Trindade. Por isso ele chama o grande desconhecido. E aí ele vai trazendo vários ensinamentos sobre o Espírito Santo, para que de fato nós consigamos aprender. Então o Espírito Santo, que é o doce hóspede da alma, o nosso santificador, ele vai nos ensinar e ele vai nos conduzir. E aí vai nos aperfeiçoando. Aí nós vamos encontrar o caminho de perfeição daquele jovem rico, né? Aí nós vamos nos conformando a Cristo, aí nós vamos nos unindo a Cristo. Então esse lá no ápice, né? Vamos subir, né? Para a gente chegar lá. Mas existe toda uma jornada para que a gente chegue lá. E eu quero trazer aqui também duas coisas, né? Para também dar um espaço maior aqui para mim parar de falar tanto. Tem um santo da igreja chamado São Pedro de São José Bittencourt. Eu quero deixar isso aqui como uma última colocação, a última, né, gente? Não é o fim de nada, mas assim, dessa nossa série, porque ele fala da necessidade que nós temos em construir uma capela interior. Isso é lindo, porque quando você vai edificando essa capela no seu interior, você vai entender que você pode se refugiar ali. E olha que interessante o que ele diz. Procuremos fabricar no interior da nossa alma uma ermida ou uma capela espiritual, onde sempre estejamos com recolhimento. Um lugar que nos sirva de refúgio. Assim como quando nós estamos na rua, se alguém vê um touro que está perseguindo, se mete em sua casa e fecha as portas e assim escapa do perigo e fica seguro. Graças a esse gênero de recolhimento, temos a lei sobre logo, como em um porto seguro, entraremos na capela da alma para pedir socorro a Deus, fechando as portas ao entrar. Estas e as demais partes da capela devem ser fabricadas por meio daquelas virtudes, daqueles hábitos que permitem resistir aos ataques da tentação. Essa capela interior, claro, né? Ele traz uma
uma analogia, né? Nós estamos falando de uma construção material, mas de uma construção espiritual, que na medida em que você entende que Deus está dentro de você, que Ele habita dentro de você, né? E aqui a gente tem a oportunidade de comungar o Cristo, né? Como a gente também já falou aqui. Mas esse lugar de habitação, de refúgio, significa o quê? Você a tal ponto criar uma vida interior em Deus que você se refugia nela, que você se volta para ela. E assim você vai perceber que você nunca mais vai se sentir sozinho, sozinha. Pelo contrário, você vai se recolher em Deus, você vai poder falar com Deus, você vai poder buscar a Deus a todo tempo. Então, é uma edificação, né? É um subir degraus, é um edificar, né, a casa, é um edificar essa capela espiritual, esse lugar interior. E se a gente sair com essa mensagem final aqui, com ela muito clara, e a gente perceber que a gente precisa investir nisso, muita coisa na nossa vida vai mudar. E tenho certeza que você, como eu, também vai crescer muito. Se você entender que você pode criar esse lugar e que você pode encontrar Deus a todo instante, a todo momento, porque Ele está ali, né, habitando. Primeiro degrau, meta, destino e sentido. Segundo degrau, humildade e intimidade. Terceiro degrau, determinada decisão, falando da perseverança e constância. Quarto degrau, morrer para viver. Quinto degrau, do ordinário para o extraordinário. Sexto degrau, recomeço. E sétimo degrau, união e docilidade. Eu quero deixar para vocês também aqui uma dica de um filme que eu assisti esse final de semana. Ele está disponível no YouTube. E tenho certeza, tanto homem como mulher vai gostar. Por quê? Tanto os rapazes quanto as moças. Porque ele se deu numa era, né, medieval, então você vai ver lá que tem também luta e tal. E também para as mulheres vão perceber uma donzela, uma linda mulher chamada Santa Bárbara. Não sei se você já assistiu o filme dela. Se você não assistiu, quero deixar aqui como recomendação. É um filme bem produzido, tá? Não é um filme antigão. Então também a produção dele é muito boa, então acho que você vai gostar de assistir. E você vai perceber tudo isso que nós falamos aqui, ela viveu de alguma forma, né? No contexto que ela estava inserida. Para você ter uma noção, ela era uma mulher, uma jovem muito bela, muito bela mesmo. Ela era filha de um nobre, portanto, muito rico. Ela não era uma cristã. Só que aí no desfecho da história você vai entendendo, né? Ela se apaixona para as meninas ficarem aí instigadas, né? Por um soldado, né? Esse soldado também persegue os cristãos, mas aí eu não vou contar o restante do desfecho. Só que você vai ver a linda história, né? Linda literalmente. Então, eu quero deixar essa dica para você, e na medida em que você for assistindo o filme, você vai perceber que ela encontrou um sentido, né? Você vai perceber jovens como você, como eu, sou um pouquinho mais tempo, tudo bem? Mas jovens que foram capazes de abrir mão de tudo porque eles tinham um sentido e uma meta a ponto de dar vida por isso. Você vai encontrar o morrer para viver, vai ficar claramente nítido nesse filme. A humildade, que é a verdade, ela encontra a verdade e ela vive procurando a verdade. O professor dela ensina ela sobre isso, cuidar dos spoilers. A determinada decisão, ela foi capaz de abrir mão de tudo porque ela encontrou a verdade, lindo. Ela deu um up porque ela saiu no ordinário dela, naquela vida que ela tinha, ela ampliou a visão dela e teve uma outra compreensão, teve a capacidade de recomeçar, enfim, ela se uniu a Deus de uma maneira tremenda, magnífica. Então, fica aí o quinto capítulo agora, que vão ser 2 horas de filme para você poder assistir. Ele está no YouTube, né? Tá em português, então é para todo mundo poder entender, mas é um filme magnífico, de uma bela jovem que subiu degraus, né? Ela subiu vários degraus e pôde chegar lá, e olhando para a vida dela, tenho certeza que vai inspirar muitos de nós, tá bom? Acho que era isso que eu queria trazer, foi uma recapitulação com alguns apontamentos aqui, mas também quero deixar aberto aqui esse tempinho para se você quiser falar algo, perguntar algo, enfim, acrescentar, padre, vocês todos aí, fiquem muito à vontade. Muito obrigado, Tiago. Fogo. Tiago, nós já vamos morrer de saudade de você. A gente vai matando essa saudade de alguma forma, né? Ô, Tiago, mas olha, eu vou começar então, vou abrir aqui, porque eu sei que depois os meninos podem abrir os microfones, mesmo o padre, e toda a gente que está aqui. Mas o Tiago falava sobre os alimentos sólidos, depois, uma vez que nós já desenvolvemos a nossa arcada dentária e já conseguimos mastigar alguma coisa mais sólida, isso também pode ser uma provocação
para no futuro termos mais alguns encontros com o Tiago, né? Agora apresentar um alimento mais sólido. Fica aqui a Legal, legal. proposta. Aí, aí. Sejam livres, queridos, para perguntar, comentar, falar alguma coisa, agradecer. Hoje é o nosso último dia de encontro. Na verdade, é o último dia de encontro, mas o primeiro de uma caminhada que nós vamos fazer juntos, se Deus quiser, com outros jovens que estão aí. Já vi que a Mariana trouxe uma convidada, seja bem-vinda. Abre aí, Mariana, o microfone. Quem é a sua convidada, Mariana? Olá! Olá, querida! Finalmente vou falar aqui alguma coisa. Hoje trouxe uma amiga, o último dia, mas consegui trazer uma amiga. É Maria João. Olá! Bem-vinda, Maria! Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Quando vi que a Mariana trouxe uma convidada, fiquei imensamente feliz. Ai, não. É muito bom, obrigada, muito bom. Muito bom mesmo, Tiago. Obrigada. Valeu, tamo junto. E aí, perguntas, comentários? Eu tenho a alegre Eu tenho surpresa vários de que também. existe um degrau, está lá em cima, mas chamado recomeço, né? Porque eu faço parte daquele grupo O Paulo está que anotando sempre tudo. recomeço, né? Eu estou a anotar tudo, não estou escrevendo para ninguém, né? Eu gosto de ficar aqui na claridade a escrever as metas de Deus e fico muito feliz por saber que desejamos muito chegar à perfeição, à santidade, mas existe esse degrau, né? Que não é o primeiro, não é o segundo, mas é o sexto. Porque às vezes, quase atingindo a meta, nós caímos. Né? Nós caímos, cansamos-nos, entramos no deserto, somos assombrados pelo medo, pelo desânimo, né? Por olhar à nossa volta e não ver ninguém da nossa idade ou naquela estrutura, né? Que eu seja assim uma pessoa muito nova, né? Muito velha neste caso. Jovem. Mas assim, Completamente igual a minha. ok, E tá bom. se comparares, Chegou o nosso mais jovem. comparares comigo e com a minha escola, olha que eu sou o mais novo da minha turma. Mas já sei ler e escrever e os outros, zero. Já sabe ler e escrever. Pronto, este é o Estevão, né? Pronto, o jovem. O mais jovem. Mas para dizer que, de facto, né? A gente olha à nossa volta e às vezes não vê ninguém que caminha connosco. Mas termos esta graça de podermos recomeçar, e às vezes o outro capítulo também, que é já o quarto, né? Não é nem o fim nem o início, que é o morrer para viver, é também muito heróico, né? E eu peço a Deus sempre essa graça de conseguir morrer para viver com a oportunidade de recomeçar, né? Acho que dos 2 degraus que acho que ainda não cheguei ao último, né? Vivo o exercício da docilidade ao Espírito, mas esse é o mais difícil, né? Mas aos poucos vamos nos transformando. Obrigado, Tiago, porque em 40 minutos tu conseguiste traçar aqui assim um resumo de 4 semanas, mas também nos lançar muito para a frente. Não é só para vocês, é para nós também. Para nós. Né? Nós temos crescido muito. E isso tem sido muito bom. Muito. Agora são vocês. Mas eu também quero Pronto. falar uma coisa que eu achei super interessante. E de Deus. Quando o Tiago trouxe a questão da humilhação e da humildação. São coisas semelhantes, mas distintas. E que até fala um pouquinho, assim, da nossa salesianidade. Porque eu lembrava aqui do padre Humberto Pasquale, que foi o diretor espiritual da Beata Alexandrina, muito conhecido por muitos de nós, né? A Beata Alexandrina. Olha, para quem é do norte aí, levanta a mão. Viva a Beata! Viva. Quem é devoto da Beata Alexandrina, levanta a mão. O Patoninho vai levantar a mão e As duas. E eu me lembrei de um episódio, porque o padre Humberto tem um livro que é, se calhar, um dos melhores livros que falam da Beata Alexandrina. No momento em que a Beata, no início da vida dela, ela se distraía muito jogando cartas. Porque ela ficou debilitada, ficou na cama. E num dado momento a consciência dela pesou. Porque ela percebia que ela, no fundo, estava a perder tempo.
E ela partilhou isso com o padre Humberto e também ela recebia muitas pessoas na casa que iam visitá-la, pedir aconselhamento. E o padre Humberto Pasquale ensinou para ela a arte da humildação, né? De ouvir aquelas pessoas, de deixar de se distrair, de perder o tempo dela com aquele hábito que ela tinha, mas também de ouvir as pessoas, de acolher as pessoas, por mais que ela estivesse cansada, com dores, abatida. E ela foi aprendendo a se humildar, não a se humilhar, mas o padre Humberto, com a pedagogia salesiana, ensinou ela a arte da humildação. Achei tão bonito, Tiago, quando você trouxe isso, porque eu fiquei assim a pensar, nossa senhora, é mesmo algo muito próximo de nós, né? E daquilo que é o cerne da nossa espiritualidade, da nossa salesianidade. Eu me lembrei muito disso, que eu li no livro do padre Humberto Pasquale sobre a vida da Beata Alexandrina. Muito bom. Agora são vocês. A gente já falou para aí 5 minutos. Vá. Eu tenho uma pergunta, mas eu não sei se me estão a ouvir bem porque a minha internet está a brecar um bocadinho. Portanto, se isto parar, não estranhem. Então, eu tenho uma pergunta para o Tiago, ou para o padre, ou para quem quiser, para o padre e para a Débora, que o Tiago no início falava daquela passagem bíblica do jovem rico que não estava com disposição para deixar as coisas e seguir Jesus. O que é que nós podemos fazer, assim, dicas, quando nós até queremos ter a disposição para fazer aquilo que Nosso Senhor nos pede e para sermos dóceis ao Espírito Santo e à vocação que Deus nos chama, mas temos medo, porque sabemos o que é que temos no mundo, o que é que Deus nos oferece e ficamos numa dualidade de sentimentos porque temos medo de dizer totalmente não às coisas do mundo e de perder, entre aspas, porque, enfim, é isso. Não sei se fui confusa ou não. Por favor, padre, se o senhor quiser responder primeiro, por favor. Cadê o padre? Pois bem, vamos lá dar uma ajuda, ajudar a igreja que sofre. Pois é, Sara, esse é um grande desafio, que eu creio que não só os jovens, mas para todos nós, darmos uma resposta diante daquilo que nós vivemos no mundo. Se nós olharmos ontem o Evangelho de domingo, do Bom Pastor, Jesus dizia: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Ou seja, e elas escutam a minha voz. Quando nós usamos aquilo e praticamos aquilo que o profeta Isaías diz: a cada manhã o Senhor me desperta e me dá ouvidos de discípulo para que eu possa escutar a sua voz, nós também precisamos educar o nosso ouvido para saber discernir entre o bem e o mal. É aquela oração de Salomão. Quando ele era muito jovem e Deus apareceu em sonho para ele, ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria para discernir entre o bem e o mal para poder orientar o povo que lhe foi confiado. O nosso desafio hoje é isso, é ter esse discernimento. O que é bom? O que não é bom? É deixar, como o Tiago falou aí, né, de ser essa docilidade do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente possa dar a nossa resposta. Olha, o que Jesus faria no meu lugar diante dessa situação? Pronto, aí é que está o grande desafio, a nossa luta diária. Né? Como São Paulo fala aos Efésios, né? Nossa luta não é contra a carne, mas é uma luta espiritual e nós precisamos estar revestidos com essa armadura para combater o bom combate. Não sei, porque por isso eu falo, a nossa resposta diante dos desafios do mundo precisa ser uma resposta sólida. E nós vamos encontrar isso na nossa intimidade com Deus e quando nós pedimos muito ao Espírito Santo para nos orientar, né? Para que nós possamos ser moldados. Santo Agostinho, ele tem uma frase que diz assim: só entra no molde de Deus aquilo que está em estado líquido. Se nós temos muita dureza no nosso coração, no nosso interior, na nossa razão, a gente não entra no molde de Deus, a gente não vai ficar ali, olha, o que Deus espera que eu faça nessa situação? Portanto, é o desafio nosso,
Entre nós está a vida e a morte, como diz a palavra de Deus. Escolha a vida. É o caminho. Eu tenho o caminho do bem e o caminho do mal. Por onde eu devo seguir? E cada caminho vai ter as suas consequências, positivas ou negativas, na nossa vida. Tá bem? Muito bom, padre, muito bom. E Saras também trouxe uma coisa interessante sobre o medo, né? Salientar sobre isso, porque às vezes a gente tem uma ideia de que o medo ele precisa desaparecer para mim poder fazer. E o medo ele não vai sumir. Ele diminui de intensidade, mas o medo sempre vai estar com a gente. Então, não é tanto, existe um ditado que diz, põe o medo no bolso e segue em frente. Então, eu vou com o medo. A diferença é que existe aquele medo de prudência e o medo paralisante, né? O medo paralisante é aquele que de tal forma tomou proporção dentro de mim que ele me paralisa e me impede de andar. Agora, o medo, né, que me faz prudente, portanto, se a gente não tivesse medo, né, a gente cometeria muitas atrocidades, mas o medo ele faz parte, ele não vai desaparecer, mas ele não tem a voz principal, né? Ele não está em primeiro lugar. Então é por isso que a voz de Deus, né, como até o próprio padre foi trazendo aqui, a voz do Espírito é essa que prevalece, e a minha fé ela está acima do meu medo. Então, porque eu acredito, porque eu creio, eu não deixo que o medo determine todas as coisas, mas eu vou agir pela fé, né? Porque, do contrário, muitas pessoas paralisam porque o medo está dominando, ele está ocupando o lugar principal e ele toma grande proporção. Então, não precisamos lutar para que o medo desapareça, mas mesmo com o medo, eu preciso deixar que a minha fé cresça. Não é o medo desaparecer, mas é a minha fé crescer. E, consequentemente, esse medo ele não vai deixar de existir, mas ele vai perdendo o poder de influência sobre mim. Então, eu vou com um pouco de medo, sempre eu vou ter medo, né? Às vezes mais, às vezes menos, mas eu vou ter, mas não é ele que determina, né? Então, por isso que eu vou pela fé. Se você for perguntar para os grandes homens de Deus, né? A gente falou aqui tanto dos santos, se eles tiveram medo, sem sombra de dúvida, eles vão dizer que sempre tiveram medo. Mas a fé desenvolvida dentro deles era maior. A confiança era maior do que o medo. Então, mais do que eu gastar uma força para tentar acabar com todo o medo, eu tenho que gastar força para que a fé cresça e ela esteja acima do medo e assim faça com que eu possa agir. Agir sabendo, né, claro, com discernimento, como também o padre foi trazendo aqui, por onde eu devo seguir. Beleza, Sara? Obrigada. Não é fácil. É desafiador. É desafiador. Mas, ó, você não está sozinha. Quem tem medo aqui, levanta a mão. Quem tem medo, levanta a mão aqui. Nossa, eu sou uma medrosa. Todo mundo, viu? Todos. Gente, eu sou uma super medrosa. Olha, mas eu gostava de lançar aqui uma pergunta agora, como quem participa. E aí mas eu ainda quero comentar, Sara. Tá, o padre responde, ou o Tiago. Porque, assim, esses dois tipos de medo que existem em nós, né? Esse medo que é inerente, está em cada homem, todo mundo tem medo. Até a nossa consciência também gera um pouquinho esse medo. A prudência gera o medo, né, gente? A prudência gera o medo, no fundo, né? O medo também é um sinal de prudência, um certo sinal de prudência. Mas esse medo paralisante, ele pode também estar muito ligado às nossas feridas, né, Tiago? Padre, Toninho, os traumas, aquilo que nós trazemos nas nossas histórias e que também a luz de Cristo precisa entrar, precisa penetrar para que nós possamos ser libertos deste medo que nos paralisa. Porque, assim, este medo faz parte da nossa natureza. E até já falei aqui que até gerado pela própria prudência é um medo saudável, mas esse medo que paralisa nos impede de muitas vezes de concretizar a vontade de Deus, e aí a gente precisa trilhar um caminho, né? Conversar com medo, né? Isso é forte, mas a gente precisa conversar com medo e entender melhor quem ele é, né? E de onde ele veio. A fundo e, claro, com a graça de Deus, com a ajuda de pessoas também, né? Porque sozinhos a gente não consegue, e cavocando e tentando entender, né, o sentido desse medo, né? Que não é aquele, nesse caso, não é esse medo, né, saudável, como a Débora foi trazido aqui, mas é um medo que paralisa. Então, ele sai do controle, né? Ele excedeu.
a ponto que ele está prejudicando a minha vida. Então, por vezes, eu preciso até de uma ajuda, por vezes, terapêutica, eu preciso de ajuda espiritual, né, uma soma, para entender o porquê que ele cresceu, de onde ele veio, por que ele encontrou tanto espaço dentro de mim, né? Porque quando eu conheço isso, tenho clareza disso, eu vou conseguir lidar e saber por onde lidar, como lidar, melhor dizendo, né? Como trabalhar em tudo isso. Então, é conhecer, e quando eu conversar com medo, é você se perguntar, medo, por que você está aqui? Né? Se perguntar, por que você surgiu agora? Aí você vai começar a perceber que ele salientou-se em numa situação específica. E essa situação específica aconteceu, que desencadeou a reação do medo, ela pode dizer muito. Por que ela surgiu aqui? Então, conversar com o medo, questionar o medo, é você querer saber os reais motivos do porquê ele existe, de onde ele veio e por que ele apareceu naquela determinada circunstância, né? Por que eu tenho medo disso especificamente? Então, é cavocar, né, para poder tratar tudo isso, para que, de fato, ele não te paralise, né? Padre, quer comentar alguma coisa? Quando o Tiago falava do medo, vou contar um pouquinho aqui da minha história, rapidinho. Antes de pensar em ser padre, eu queria ser piloto de avião. Meu Deus! E eu fiz um curso de paraquedismo. Fui paraquedista. E quando nós estávamos nos preparando, o instrutor nos preparava, nós éramos umas quatro jovens, entre homens e mulheres, nos preparando. E no dia do nosso primeiro salto, né, nós fomos para a cidade de Boituva, acho que aí, no interior de São Paulo, e todos nós estávamos com medo. Subimos, eu nunca tinha andado de avião, eu fui o primeiro aqui a saltar, né, a porta do avião aberta, eu fui sentado praticamente do lado da porta. Gente, olha, eu não fiz o número 2 porque eu não estava preparado aquele dia. Vocês sabem o que é o número 2? Sabe! Todo mundo sabe, né? A coisa estava tão fechada que não saiu nada. Pronto. E todo mundo estava com medo dentro do avião. E o nosso instrutor, ele falou, olha, tem um outro paraquedista aqui dentro. Eu falei, é impossível. Ele está sentado ali atrás. E nós olhamos e ele falou, é o medo. Se vocês não aprenderem a enfrentar o medo, vocês não vão sair do avião e não vão pular. E aí cada um criou coragem e pum, né? Saltou. O medo é isso. Tem o chamado medo, que é que na psicologia nós chamamos de mecanismo de defesa. Eu tenho um medo medonho de eletricidade. Ontem aqui foram instalar as lâmpadas aqui em casa, explodiu o negócio aqui, tinha que celebrar uma missa, eu falei, deixa o eletricista aqui que eu não quero saber de negócio, que eu tenho um pânico de mexer com eletricidade. É um medo, mas isso é um medo justificativo, né? É um mecanismo de defesa. Agora, existem os medos que a gente foi adquirindo ao longo da nossa vida, um trauma, e isso precisa ser trabalhado, com certeza. Né? Eu lido isso diariamente nos atendimentos com as pessoas. Existem certos medos que foram provocados, né? Por traumas, por perdas, isso e aquilo. Pronto. E aí a gente vai trabalhando isso na nossa caminhada. Mas é preciso, como o Tiago disse, ter a coragem de se saber enfrentar. Eu, como meus colóquios com Jesus, eu tenho que tomar certas decisões na paróquia, eu tenho um certo medo de falar que a gente quer preservar a nossa imagem. Não, vamos embora. Se é para arrebentar a boca do balão, vamos embora, né? Não vamos perder tempo. Então, a gente precisa saber enfrentar os medos, e os medos fazem com que a gente se torne depois mais forte, né? Pronto, é a minha experiência que eu tenho no meu dia a dia aí, né? Que saber enfrentar os medos se faz necessário. Porque se a gente tem medo de enfrentar o medo, ele vai crescer dentro de nós e ele vai ter força. E como diz, e aquilo que eu alimento dentro de mim é o que vai ter mais força. Se eu alimento o medo, ele vai ter força. Então, eu vou ser um eterno medroso, né? Então, que a gente precisa saber enfrentar isso, mas com fé. Como eu estava estudando na palavra hoje, que dizia a primeira carta de São João, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Pronto, para enfrentar o medo, tem que ser a fé. E foi prudente esta pergunta vir para eu poder comentar, ainda voltar à Sara, né? Gente, à pergunta da Sara. O medo dá uma formação de 1 hora. Porque eu achei muito bonito, Tiago, quando tu trouxeste esta passagem, já imaginei que ela viesse, engraçado, neste tema do 7.0. O Tiago não explicou nada do que é que ia fazer, né? Pôs-nos a andar nesta série também.
E achei muito bonita esta passagem, porque no meu caminho de discernimento vocacional, né, e a gente tem sempre que falar de nós para podermos ser mais concretos, esta passagem me chamou muita atenção, porque num dos evangelhos mostra até que Jesus se alegrou com aquele jovem, né? Assim que viu aquele jovem, assim, era jovem, né? E Jesus se alegrou porque já o conhecia, né? Ele conhece-nos na profundidade. E tu perguntavas há pouco, Sara, sobre o mundo, e eu deixo o mundo e não deixo o mundo, e sigo e não sigo, e era a minha crise tal e qual. Né? Assim, eu gostava muito desta vida terrena e gosto, graças a Deus. Né? E a certeza, depois de vencer o primeiro medo, né, é que Deus não me elevou com uma asa, né, quando eu escolhi seguir a Canção Nova, não me tirou da terra, não me tirou do mundo. Né? Me ensinou pelo Espírito a estar no mundo, a viver no mundo e a fazer escolhas com todos estes medos alicerçados na fé e no Espírito. Né? Então, muitas vezes nós temos esta parte aqui, e agora? Né? E agora? Deus está-me a dizer assim, morre lá mais um pouco, segue-me. E eu fico assim, mas este cantinho aqui está muito bom. Mas nós temos que nos lembrar, e acho que o Tiago até falava isto na primeira semana, na primeira série, que nós somos um dom. Deus nos fez assim perfeitos, totais, imagem e semelhança. Então Deus não nos iria, como é que eu hei de dizer, não nos iria apresentar alternativas inviáveis, ou que nos tornassem pessoas que não sejam imagem e semelhança, que não sejam dons, né? Que não sejam espelhos do seu amor. Então muitas vezes Deus pede de nós de facto que a gente seja capaz de fazer isto para Deus, né? Assim, olha, toma lá, eu te entrego. E o bonito, e hoje olhando para aqui, eu não estou há muitos anos na Canção Nova, né? Estou aqui há 14, 15, né? 14, não é muita coisa, 14. Em 41, portanto eu ainda estou mais fora que dentro, né? Vamos ver assim. Mas nestes 15, 16 anos, eu tenho percebido o quê? Que tudo aquilo que eu disse a Deus que entregava, Ele potenciou Deus, no meu agir no dia a dia, na minha vocação, no meu ministério. Deus não nos tira nada, absolutamente nada. Em Deus só há ganhos, ainda que hajam algumas perdas. Então olha aqui, ó. Nós os dois, por exemplo, né? Assim, ai meu Deus. Né? Quem me conhece sabe que antes de eu entrar na Canção Nova, eu tinha uma relação, vivia toda uma história, né? Então, e eu tive que abrir mão. Né? Eu já dava tudo tão quadradinho, a minha vida era tão perfeita já, né? E eu abri mão para entrar na Canção Nova. Está aí para a vocação, mas vocês não têm quem ser da Canção Nova. É só para a gente entender que às vezes o caminho da perfeição exige abrir mão de algumas coisas nossas. Né? Aqui não é um caminho vocacional. É a vossa vida, é a minha. Mas eu nunca imaginei, né, que aquilo que eu tinha medo de abrir mão se fosse concretizar. E sou sincero, nunca imaginei. Né? E hoje, no meu dia-a-dia, nas minhas atividades, Deus não me tira nada. Deus só potenciou aquilo que eu já trazia dentro do meu coração e que me fez ter a coragem de dizer assim, olha, abre, dá, né? Dá, deixa tudo, é aquela história. E por isso, Jesus também se entristeceu com aquela saída daquele jovem, porque aquele jovem só precisava deste ato, assim, olha, é uma loucura, eu vou abrir mão. Deus já sabia quem eu era, já me conhecia, se alegrou com a minha presença, mas depois também teve pena, né? Porque eu não tive coragem, no fundo, de fazer este gesto, né? De abrir para Deus. Pronto, e não falo mais. Nós fizemos uma experiência agora, eu vou falar também bem rapidinho, que é para dar tempo das outras pessoas falarem. Agora, antes de ontem, fomos ao banco para fazer a mudança do cartão e essas coisas das contas, coisas assim que quem está a chegar a um lugar novo, né? Que qualquer pessoa faz, qualquer pessoa comum, qualquer um de nós faz isso. Fomos os dois fazer isso no banco. Chegamos lá, tivemos no balcão com o rapaz e conversamos e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E de repente entramos nesse tema da religião. Até porque tivemos que dizer que nós éramos missionários e o rapaz queria saber e tal. Depois descobrimos também que era uma pessoa muito endejada, o Paulo já o conhecia. E foi uma experiência bonita de troca, né? De experiência, de fé e
e de sermos luz, de sermos sinal uns para os outros, porque nós também tínhamos ali alguma coisa para comunicar da nossa experiência, ele também tinha algo para comunicar da experiência dele, e foi muito bonito. Foi um momento de evangelização mútua, e nós saímos dali do banco do BPI, do Milênio, agora vou saber. Com essa experiência, meu Deus, né? Nós assim, no comum dos homens, podemos fazer essa experiência profunda de ser sinal, não é? Sermos autênticos, sermos não é? A nossa autênticos, vida. de sermos nós, com a nossa vida, com a nossa fé, com aquilo que nós acreditamos, com aquilo que nos faz livres, com aquilo que nos faz felizes. E de ser sinal de Deus, né? Inclusive até fechamos ali algumas coisas já com a rádio, com alguns, já fizemos ali alguns contatos. Mas para vocês verem assim que no comum da nossa vida, uma vez que nós fazemos a opção por Deus, sem medo, sem resistências, quando nós tomamos a coragem, temos a coragem de assumir aquilo que nós somos, de viver aquilo que nós somos em qualquer lugar, nós somos capazes de viver essa experiência de ser luz, de ser sal, de ser fermento, né? E agora Pedro, Domingos, Mariana, Gabriel, Tiago. Opa, eu queria perguntar uma coisa. Antes de tudo, queria agradecer por esses vários dias que a gente teve, né? Agradecer ao Paulo, a Débora, ao Pato Toninho e ao Tiago. E queria colocar uma questão que muitas das vezes fica muito em mim. Como não deixar que a solidão nos consuma, mesmo estando na presença de Deus? Ou seja, né? Vou explicar mais ou menos a pergunta. Que vou falar por mim, né? Que na minha escola inteira, por assim, eu acho que sou o único católico. E parece que não me encaixo, né? Eu sei que nós não fomos feitos para estar neste mundo. A gente foi para estar na vida eterna, na presença de Deus. Mas como é que não deixar que isso nos consuma para não me afastarmos de Deus? Não sei se deu para perceber mais ou menos a pergunta, se não... Vamos lá. Sobre a solidão, né? Pelo que eu entendi, né? Em relação, por exemplo, você se sente só, uma vez que você, né, acredita em Deus, segue a Deus, e as pessoas que te rodeiam, a maioria não vivencia isso também, né? Essa solidão em meio ao ambiente que você vive aí no seu ordinário. Seria isso? Sim, é mais ou menos isso. Ai, como é que eu ia te explicar? É que na minha cabeça estava a fazer sentido. É como... Não é como se não me... Não, espera, deixa-me pegar umas palavras. Espera. É como se... Assim, por exemplo, agora neste encontro, nestes momentos que eu tenho, eu sei que não estou só, mas no ordinário da vida, parece que não tem mais ninguém ao meu redor, sem ser a minha família, que graças a Deus é tudo católica, no grupo de oração sim, mas no ordinário da vida é uma solidão. Eu não estou a saber explicar mesmo. Eu acho que eu já percebi o que é que tu queres dizer, porque nós já falámos sobre isso. Imaginem, é aquela solidão que no dia-a-dia nós não temos ninguém que viva ao mesmo que nós, então isso faz com que nós nos afastemos de Deus, consomos de tal forma que vamos nos afastando e entramos dentro de uma bolha em que deixa de fazer sentido. Eu acho que é isso que o Gabriel quer dizer, mais ou menos. Ele ainda está ali a tentar formular. Sim, é isso. Tem coisas que são complexas, né? Coisas que são complexas. Mas, duas coisas, claro. A primeira realidade, né? Vou trazer 2 pontos aqui. Vamos ver se ele colabora, né, Gabriel, com aquela que é a sua dúvida. Primeira coisa que eu preciso sempre ter dentro de mim é uma memória muito viva de que, de fato, eu não estou sozinho, de que eu não estou lutando sozinho, mesmo que naquele momento eu esteja, portanto, cercado de pessoas que não comungam do mesmo desejo que eu ou não têm a mesma meta do que eu. Até porque se eu estou ali, eu não estou ali por acaso, eu estou também para ser um sinal. Perceba também no Evangelho, vou trazer um exemplo. Quando os cristãos começaram a ser perseguidos, eles começaram a se espalhar, né? Se dispersar. Só que olha que interessante, de um mal veio um bem muito maior, porque na medida em que os cristãos se espalharam, portanto, se separaram, grande parte deles, estavam mais concentrados,
a propagação do evangelho ela começou a acontecer mais, porque espalhados eles começaram a anunciar porque tudo estava muito vivo dentro dele. Então, primeiro, na verdade, não existe solidão literal. Por quê? Em dois sentidos. Porque nós temos, primeiro, nós nunca estamos sozinhos. Eu sempre gosto de usar esse termo, existe a solidão habitada. A trindade, a gente falou sobre isso, ela habita dentro de nós. Por isso que a nossa vida espiritual, ela influencia muito nessa nossa postura, Gabriel. A trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo habitam dentro de nós. Então, olha só, vou mostrar como a gente não está sozinho. Então, se eu entendo que eles estão dentro de mim, eu tenho essa capela, como eu falei antes, aqui no final, eu me recolho, eu encontro eles. Então, eu não estou sozinho, porque Deus está comigo, Jesus está comigo, o Espírito Santo está comigo. Eu tenho um anjo da guarda que está comigo. Estou trazendo a dimensão espiritual para que nós entendamos. Então, até mesmo quando nós estamos sozinhos, uma solidão, tanto deixa, por mais que às vezes ele se esconda, por ser uma forma pedagógica, mas ele sempre está conosco. Então, não estou sozinho. Então, essa é a primeira coisa, eu tenho essa clareza, né, de que eu sou a Deus, Deus me habita, ele habita dentro de mim, eu não estou sozinho. Segundo, a memória, né, a memória do quê? Eu estou aqui sozinho, mas por que eu estou aqui sozinho, né? Existem várias pessoas que ainda não conhecem a Cristo ou que não conhecem ele profundamente, e a minha vida vai ser um sinal. Então, eu estou sozinho aqui, não estou com aqueles que eu gostaria de estar, que comungam do mesmo desejo, que lutam por uma mesma meta, mas eles também estão em outros lugares. E aí eu entendo que, assim como os cristãos, por vezes, foram dispersados, né, se separaram, eles eram um sinal vivo, porque estava vivo dentro deles a presença de Cristo. Então, é entender e trazer essa memória. Eu estou agora sozinho neste ambiente, mas eu não sou sozinho. Porque além dessa questão espiritual que eu trouxe, existem tantos outros jovens que também estão lutando, que também anseiam pelo que eu anseio, e nós estamos caminhando em uma mesma direção. Eu não vou conseguir demonstrar aqui, mas tem uma analogia que eu sempre gosto de fazer. Imagina comigo, tá? Vou usar aqui uma analogia, deixa eu mostrar para esse aqui. Esse copo aqui é Cristo, tá bom? É Jesus. Vamos usar o copo aqui, que é o que eu tenho. E nós estamos em diferentes lugares, estamos longe uns dos outros, né? Então tem uma pessoa que está aqui, outra pessoa está aqui, outra pessoa está lá atrás. Todos estão em diferentes lugares. Porém, se nós que estamos em diferentes lugares caminhamos numa mesma direção, qual que vai ser o resultado disso? Mesmo estando longe ou estando mais perto, na medida em que todos convergem, caminham para uma mesma direção que é Cristo, não tem como nós não nos encontrarmos, porque todos nós estamos caminhando na mesma direção, Cristo está aqui. Então, todos nós vamos caminhando. Então, nós estamos dispersados, distantes, só que na medida em que nós vamos como cristãos caminhando, vai chegar o momento em que nós não vamos mais estar separados. Então, é uma esperança da unidade plena na comunhão com os santos, porque nós vamos nos aproximar e vamos nos encontrar todos em Cristo. Isso é o céu. Então, saiba, hoje você pode estar se sentindo sozinho no lugar onde você está, mas isso é temporal, é passageiro. Porque se você permanecer fiel a Cristo, buscando a Ele, é consequência e não tem como. Você vai se encontrar com outros cristãos, porque você está caminhando em direção a Cristo. E a providência divina vai te conduzir. E ela não vai te deixar sozinho, por mais que nós vivamos momentos em que nós nos sintamos assim. Mas se você estiver caminhando na direção que é Cristo, os que são atraídos por Cristo, eles vão se encontrar nesse caminho. E hora ou outra você vai, por mais que nós estejamos tão próximos, você vai ver ele se aproximando, tá? Uma analogia só. Mas para entender o quê? Que de fato nós nunca estamos sozinhos. E que dessas solidões que nós passamos, é tempo, claro, de crescimento, é desafiador, mas nelas nós crescemos muito. E eu tenho que entender que nessa solidão também tem uma missão. Eu posso estar sozinho aqui, eu poderia estar com todo mundo reunido no mesmo lugar. Mas se Deus me colocou aqui, é porque Ele também quer que eu seja sinal para tantos outros. Então, para entender um pouco da dimensão espiritual, da dimensão humana, dessa solidão que faz parte, né, e que a gente podia trazer São João Paulo II, quando fala, né, da solidão original, que nós todos temos, né, esse vazio, porém ele não é um vazio literal, ele é uma solidão habitada, né, porque Deus nos habita. Desculpa, eu fui só trazer alguns apontamentos aqui e me delonguei na resposta. Obrigado. Esclareceu, obrigado. Isso é uma chega, né? Para a gente ter outros momentos, outros temas. Podemos falar da solidão habitada, original. Sim, esse tema é muito bom esse tema.
Mais alguma partilha? Pergunta? É lá, duas. Boa noite a todos. E alguém partilhar? Ok. É que Eu achava que as duas Marianas foram assim de repente para o ecrã. Pensava que era ver. Foi uma conexão de Mariana. A ouvir a questão da solidão. Foi mesmo muito bom. Então eu quero mesmo agradecer porque, pronto, por todos estes dias e por todas estas partilhas, mas realmente o dia de hoje foi, pronto, todos foram muito fortes, mas o dia de hoje foi mesmo uma confirmação e foi mesmo assim, aquilo que eu precisava de ouvir e que veio mesmo confirmar o quanto é importante também em toda esta questão, não é, da vida interior e da nossa intimidade com Deus, não é? Do diariamente de ter de viver esta unidade de vida, não é? Em todas as nossas circunstâncias da nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, sempre, mas depois de ter aquele momento do nosso dia, aqueles 5 minutos, aqueles 10 minutos, aquilo que nós nos propomos a fazer todos os dias, não é? Aquele momento de oração, de estar eu com Deus e de ser perseverante e constante nisso. E pronto, posso partilhar aqui uma coisa que foi engraçada também, que me aconteceu esta semana. Pronto, isto porque tem a ver com o tema da vida interior. Pronto, eu tive já assim há algum tempo uma proposta de uma amiga. Olha, o que é que tu achas de nós prepararmos palestras, ensinamentos pequeninos e termos um grupinho de meninas no Zoom a quem nós pudéssemos, pronto, partilhar, isso era assim um momento de partilha, e aquilo deu muito medo, não é? Porque, assim, eu gosto muito de ouvir outras pessoas a falar de Deus, mas eu preparar alguma coisa para alguém, não. A minha primeira resposta foi, não vou fazer nisso, não me vou meter nisso. E ela disse, mas já pensaste que isto pode ser Deus a desafiar-te e tal? E ela começou ali a falar comigo, a tocar-me no coração. E eu, pronto, ok, depois de muito tempo, né, a pensar, a rezar sobre o assunto. E então nós estivemos assim a pensar vários temas e já temos estado nesta caminhada. E então, 15 em 15 dias, vai partilhando ela um dia, vou partilhando eu. E então esta segunda-feira era a minha vez de partilhar. E o tema era sobre a unidade de vida. Mas eu fiquei na minha cabeça que era sobre vida interior, vida interior, vida interior. Então eu preparei tudo sobre vida interior. Ouvi um vídeo também, vários vídeos do professor Filipe Aquino a falar sobre vida interior. E depois disse, bom Maria, olha, já tenho tudo preparado para falar sobre vida interior. E ela, mas não era sobre unidade de vida? Pronto, e então aquilo foi uma risota, não é? Porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa focada, não é? Mas também consigo ser muito cabeça no ar, sou muito distraída. E eu, como assim? Claro que isto tinha que me acontecer algum dia. Claro que eu tinha que me enganar no tema e preparar o tema que não era o que nós tínhamos combinado. Pronto, foi risota. Mas depois ela disse assim, olha, e se for mesmo o Espírito Santo que quer que tu fales sobre vida interior? E foi muito bom para mim porque mais do que eu falar sobre vida interior, eu precisava de trabalhar a vida interior em mim e perceber o quão eu tenho que crescer e o quão eu tenho que trabalhar na vida interior e na minha intimidade com Cristo. Então, isto foi esta segunda-feira, foi ontem, pronto, e hoje falámos sobre este tema, então foi mesmo assim uma confirmação forte de Deus, do Espírito Santo, dizer, não, tu precisas mesmo de viver isto na tua vida, pronto, e por isso quero mesmo agradecer e desculpem por ter demorado aqui na partilha, mas achei que era bom partilhar isto também convosco. E obrigada e que possam haver mais momentos destes, porque isto é aquele bálsamo na nossa semana, é aquela gota de esperança na nossa vida que realmente não estamos sozinhos e que temos muita gente que caminha connosco, muitos jovens e que caminham connosco para Deus, e isso é muito bom mesmo. Tá liberado, a gente ainda tem mais um tempinho, podem falar à vontade, quem quiser, viu Mariana? Não precisa ficar constrangida com o tempo.
Matilde, Francisco, querem falar alguma coisa? Domingos, Maria Teresa. Pedro. Vai, Pedro. É, Pedro Leite. Está aí, está aí. Então pronto, né? Já percebi. Já são 10h40. Vamos todos dormir. O Estevão está aqui ainda à espera também de dormir. Mas quero partilhar convosco, né? Em primeiro lugar, agradecer ao Tiago a primeira hora, o sim da primeira hora, né? A disponibilidade dele para abraçar este projeto connosco, com a Canção Nova aqui em Portugal. E dizer-vos a vós também, jovens, que o Tiago há de aparecer mais vezes, tá bom? Isto é só um começo. Vão-se preparando para algumas novidades que estão aí a nascer. Eu sou salesiano. Pronto, vem lá. Sempre falar por mim. Eu sou salesiano. Estevão. Pronto, filho, agora é o pai, peraí. Para vos dizer também que a Canção Nova, né, alguns de vós já nos acompanham há um tempo, alguns de vós perguntavam o que é da Canção Nova, né, que há uns dias aparecia essa partilha. Porquê é que vocês não fizeram antes estas coisas? Há um tempo para tudo, há um tempo para cada coisa. E saibam, juventude, que virão aí, muito em breve mesmo, novidades só para os jovens, tá bom? O Tiago já sabe mais do que eu. Mas assim, o que eu tenho para vos dizer é isso. Não é? Virão aí novidades muito em breve. Fiquem atentos. Novos métodos, novas expressões e um pouco mais jovens, não é? Pronto. Então assim, não estamos parados. Queríamos muito sondar-vos, a vós que participaram assim com mais fidelidade, temáticas, né? O que é que vocês gostariam de facto de trabalhar com a Canção Nova? Né? Eu sei que todos vocês têm paróquia, todos vocês já têm atividades, são catequistas, mas onde é que a Canção Nova vos pode ajudar na vossa caminhada espiritual? Né? No castelo interior que vocês vão, na vossa capela. Então nós estamos aqui para isso. Eu gostei tanto do termo capela, porque é muito mais simples do que castelo, né, gente? Construir uma capela é mais fácil. Capela É mais fácil. Menos material, né? Menos material. Eu pensei nisso, falei, olha, construir uma capela é mais simples. Então, assim, sejam muito livres. Vocês têm o contacto da Débora, do Padre Toninho. O meu não é assim tão mas comum, eu vou incluir, mas nós somos Paulo um. lá, Né? Então, assim, sejam livres de fazer assim, olha, gostávamos de falar sobre isto. Ou é a Bíblia no meu dia-a-dia, por exemplo, que é o grande nosso tesouro da Canção Nova. Né? Quem sabe nós fazemos o estudo juntos, para começar, até as novidades chegarem, porque elas estão aí a chegar, né? Mas até elas chegarem, vocês é que vão também nos ajudar a vos ajudar e a ajudar outros. Né? E acho que deixo-vos bem abertos, bem livres para nos sugerirem também temas, né? Para que a gente não fique só na superfície e possa ir cada vez mais de encontro àquilo que vocês desejam como Canção Nova, né? Como carisma Canção Nova. Mas pronto, obrigado a vós que participaram com fidelidade. Bem-vindo, Domingos. Acho que foi a primeira vez que o Domingos apareceu. Hoje. Queria saber um pouco, como já sei dos outros todos, de onde vem o Domingos? Quem é o Domingos? Né? Qual é a paróquia? Eu não vou poder falar muito porque o meu filho vai ter teste de Física e Química amanhã e ele, pronto, se calhar até poderia estar aqui a assistir, mas não vou falar muito para não estar a incomodar porque ele está ali a estudar. Okay. Mas pronto, agradeço a todos e também ao Tiago. Mas é do Norte? Sim, sou do Norte, vivo em Gondomar. Terra boa. Pronto. A Canção Nova também, sempre que posso, também tem feito parte da minha vida e também faz parte do meu aperfeiçoamento espiritual. Não é? E algumas coisas que disseram aí, o Tiago, da Revolução de Jesus, vamos acompanhando. O Paulo e penso que é Débora, não é? Peço desculpa, não. É Débora. Agora é Débora. Exato. Pronto, são caras também conhecidas e que, pronto, e juntamente com essa, porque acho que a Canção Nova tem feito,
pronto, um trabalho que é, no fundo, levar a igreja, não é? A verdadeira igreja, não é? Eu próprio, enquanto jovem, nunca tinha lido, portanto, a Bíblia, não é? Atualmente tento, quando posso, não é? Ler pelo menos o Evangelho do dia, pronto. São coisas que vão nos transformando, que até aí não havia portanto, esse hábito, porque não havia essa. E a Canção Nova tem essa dinâmica também que salesiana, não é? Também voltada para os jovens. E também pude colher isso para mim, mas também pude colher isso para a educação do meu filho, que também tem 14 anos, e como vi aí testemunhos, é difícil, não é? Ser cristão no mundo em que vivemos, não é? É difícil porque... Mas também é uma alegria, não é? Porque também quando nós vemos outras pessoas ou que não compreendem ou que não nos conseguem olhar, se calhar na lógica do mundo, não é? Porque no fundo nós estamos aqui, mas seguimos uma lógica contrária. Isso há sempre um choque, mas também a transformação dá-se com esse choque. Pronto, eu não queria falar mais, porque senão se calhar muito haveria a dizer, e eu ia fazer uma pergunta ao Tiago, deixava no ar, que é para este tempo de confinamento, não é? Em que se calhar a vida interior, pelo menos para mim, não é? Deixei portanto, de ir à Eucaristia, forçada, não é? No tempo em que foi proibida mesmo as missas, não é? Não se podia ir à missa. Nos restantes dias tenho ido sempre. Agora, nesses dias, deixava também essa questão em aberto, portanto, como cultivar essa vida interior, não é? Que fica, no início não fica muito difícil, não é? Mas à medida que eu notei neste confinamento, que os meses foram passando, fica difícil, não é? Fica difícil só assistir pela televisão e a luta acaba por ser um bocadinho maior. Pronto, eu queria agradecer-vos a todos por este bocadinho, certamente não vai ser o último, e ficava por aqui, está bem? Uma boa noite a todos e obrigado, principalmente ao Tiago e ao padre Toninho também, que também já o tinha visto na Canção Nova, embora eu talvez seja estranho, mas a Canção Nova já não é, digamos, já não é estranha na minha vida, está bem? Uma boa noite a todos, está bem? Obrigada, Domingos. Obrigada, irmão. Tiago. Opa, virei aqui, gente. O tripé. Mas, Domingos, uma coisa, né, bem interessante. Claro, a gente poderia gastar um bom tempo falando sobre isso, mas primeira constatação, né? Que bom que a gente está incomodado com isso, né, e não acostumado. E é isso mesmo, a gente não pode, né, se acostumar porque faz falta, e que bom que faz falta. Se está fazendo falta, é sinal de que é algo essencial para nós, né? A própria questão a começar de receber os sacramentos, né, da Eucaristia, e realmente a gente não consegue sobreviver só pela TV. Por isso a gente espera que esse tempo passe o mais rápido possível para que a gente possa estar junto. Mas enquanto isso, de fato, uma das dicas que até, né, eu vivi um tempo de isolamento também, passei, claro, né, um outro contexto dentro do ambiente religioso, então tem coisas que facilitam. Mas de priorizar mesmo no meu dia momentos em que eu pudesse estar com a palavra e eu tirava aquele tempo como se fosse, né, assim como a gente tem um horário de trabalho, então aqueles 15 ou 20 minutos eu tirava para estar ali na agenda, né, para fazer meu estudo bíblico, para ruminar a palavra de Deus, para poder rezar. Então é uma maneira concreta, né, estando em isolamento ou fechados, né, não podendo estar, tirar esse tempo, de fato colocar na agenda. Eu vou tirar meia hora do dia, porque esse tempo de meia hora eu vou ler a palavra de Deus, eu vou me alimentar. Então, priorizar isso na agenda. A leitura espiritual ajuda demais, um livro que possa acompanhar, também ajuda a manter acesa a chama, né? Seja a vida de um santo, seja a leitura espiritual, que eu digo literal, que vai falar sobre vida interior, né? Porque isso também vai ajudando a gente a ficar desperto para isso e não adormecer para a nossa vida interior. Então, duas pequenas dicas práticas que eu fiz e apliquei que deu muito certo. E pronto, família, né? Vamos terminar. Vamos terminar, senão a gente fica aqui igual os 3 que estavam com Jesus lá no Monte Tabor. Vamos fazer uma tenda, né? Não dá.
E agradecer também ao Padre querido, que tem sido um farol nas nossas ações aqui. Tem estado aqui conosco sempre, a interceder, o Padre Toninho, um homem orante, sempre intercedendo por essas iniciativas. Obrigada, viu, Padre? Amém. Obrigada a cada um de vocês que participaram conosco. Tiago, uma última palavra. E nós vamos mantendo contato pelo grupo do WhatsApp e novas iniciativas. As novas iniciativas vão ser todas divulgadas, tá bom? Até que o Tiago depois volte. Tipo assim. Tiago, dê a sua última palavra para os nossos meninos e meninas. Tá certo, eu quero agradecer pela oportunidade, né? Eu fui o primeiro a ser visitado por Deus. Tudo que a gente trouxe aqui foram coisas muito simples, mas foi com muita vida, então eu quero agradecer porque foi visita de Deus também para mim, né? No momento que você se prepara, que você também colhe de Deus, é o momento onde Deus te visita por primeiro. Então, estar com vocês aqui também foi uma grande visita de Deus para mim. Eu quero agradecer pela oportunidade e pela oportunidade de ter contato com vocês aqui, né? A gente vai estreitando os laços, a gente vai se sentindo mais próximo. Thiago, você já olha aí, ó. Internacional. E olha, confesso para vocês que fiquei com muito desejo, mais ainda, né, de conhecê-los pessoalmente. Quem sabe um dia a providência divina nos encaminhe para isso. Mas porque, de fato, ver a perseverança de vocês também me edificou bastante, viu? Eu sei que não é fácil a gente ficar ouvindo, né, virtualmente, é desafiador, né, é mais cansativo e exigente, mas vocês permaneceram fiéis, isso também me evangelizou bastante. E quero agradecer por essa oportunidade. Como o Paulo disse também, né, as novidades elas vão chegando aí, tenho certeza que nós vamos nos encontrar de outras formas tantas aí que Deus vai nos providenciar. E pode contar, e claro, né, na medida do possível que também puder colaborar, se tiver algo pontual, que às vezes você não teve coragem também, coragem é o tempo, a oportunidade de falar aqui, né, porque era algo muito pessoal. A Débora tem aí meu número, fica muito livre à vontade, né? Se você quiser perguntar algo no privado, porque você não queria expor aqui, naquilo que eu puder ajudar na minha pequenez, estamos aí também, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e vamos dizer até breve aí, né? Que a providência de Deus vai nos encaminhar. Obrigado a vocês, Paulo e Débora. Padre, obrigado pela sua presença aqui, edificante sempre também. Com certeza colaborou demais com a gente aqui. Só a sua presença, claro, suas palavras e a sua presença. Então, muita gratidão. Ministério, né, gente? É o Todo-Poderoso no nosso meio, para todo É isso mesmo, Todo-Poderoso. É isso, a última palavra, a palavra final. É o envio. A palavra é... Quem muito foi dado, muito será exigido. Envia-nos, Padre. Tá bem. Diante de tudo isso que o Tiago, que nós partilhamos ao longo dessas 4 semanas, 2 pensamentos. Um de São João da Cruz, quando ele fala, né, do subir a montanha, né, que aí baseei muito quando o Tiago falou dos 7 degraus, São João da Cruz, que no caminho da espiritualidade é como subir uma montanha. E o topo da montanha é aquela frase que o próprio Tiago trouxe. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Chegar no degrau da santidade é isso, é deixar que Cristo, eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. E o segundo pensamento, quando falou-se do medo, né, ou melhor, do estar só, né, aí o Gabriel, né, o Papa Bento XVI, ele tem uma frase que diz assim, que me ajuda muito. Quem reza nunca está só. Quem reza nunca vai estar só. Porque eu sei que eu estou aqui, mas tem meus irmãos ali que estão ali, estão rezando juntos, então eu não estou só. Então eu posso fazer a diferença, mesmo que não outros, mesmo que os outros não pensem do jeito. Se eu rezo e sabendo que tem outros que rezam comigo, eu nunca vou estar só. Então fica essa dica aí para cada um de nós. E vamos pedir a bênção do Senhor, como disse a Débora. Diga. Nos cursilhos, e o senhor sabe bem disso, melhor do que eu e o Paulo, tem uma frase que diz que eu e Jesus somos maioria absoluta, Exatamente. Né? Cristo e eu, maioria absoluta. Exatamente, o resto é conversa. Cristo e eu, maioria absoluta. Então, vamos pedir ao Senhor que visite a cada um de vocês, que lhe conceda que o Espírito Santo de Deus possa fortalecê-los com os seus 7 dons, para que vocês sejam, de fato, sal da terra e luz do mundo. Vamos pedir ao Senhor a proteção da Virgem Maria,
o seu esposo São José, sobre cada um de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso e rico em misericórdia. Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que essa bênção permaneça para sempre. Amém. 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 Família, até Valeu, breve. gente. Obrigado. Obrigado, Tiago. Valeu, minha gente. Tiago. Obrigado. Valeu. Deus abençoe, Tiago, irmão. vou dar o seu WhatsApp pra todo mundo. Tá lascado. Isso, manda. Tchauzinho. Deus abençoe, gente. Forte abraço, viu? Querido. A todos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Maria, João, beijinho, bem-vinda sempre, Bem-vinda. querida. Agora vai começar a vir sempre. Ótimo, ótimo. Boa. Vou arranjar um curso só para vocês virem agora. Tchauzinho. Beijinho. Boa noite.